Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Ribeiro, de Matemática. Juntos, hoje vamos aprender um pouco sobre leitura e escrita de números naturais. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Trabalha a habilidade ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das dezenas de milhar. E tem como objetivo ler e escrever números naturais. Não se esqueça de que agora você pode marcar a sua presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar sua presença. Agora que já passei as informações, vamos começar? Quando andamos pela rua e começamos a observar ao nosso redor, percebemos a presença de números em vários lugares, não é mesmo? Vemos os números nos relógios, no celular, nas placas de carro, nos ônibus, nos preços dos produtos e em muitos outros lugares. Eles estão por toda parte. E por isso é tão importante saber ler, escrever e ordenar os números. E é isso que vamos aprender nessa aula. Os números que usamos fazem parte do sistema de numeração decimal. Você sabia? Nesse sistema, usamos 10 algarismos para representar qualquer número. Você sabe quais algarismos são esses? E aí, descobriu? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Com eles, podemos formar qualquer número. Quer ver só? Começando com um número bem pequeno, eu pensei no 13. Mas eu sei que podemos formar números muito maiores, como 584 e o 9412. Sabia que o sistema de numeração decimal é considerado posicional? O que será que isso significa? A palavra posicional lembra posição, não é mesmo? No nosso dia a dia, usamos essa palavra na fila do banco para marcar nosso lugar. Outro exemplo é o mapa de sala. Certeza que você sabe exatamente em qual posição fica a sua mesa. Mas e nos números? O que será que quer dizer posicional? Vamos ver um exemplo. Observe os números 26 e 62. Eles são formados pelos mesmos algarismos, pelo 2 e pelo 6. Mas representam a mesma quantidade? Não. Ter 26 balas é diferente de ter 62, não é mesmo? O que muda nesses dois números é a posição que os algarismos aparecem. Então, mudando as ordens dos algarismos, conseguimos formar outro número diferente. Vamos ver se você entendeu. Quais números você consegue formar usando os algarismos 5 e 9? Pense aí! Se você pensou nos números 59 e 95, acertou! O nosso sistema de numeração é organizado em ordens e classes. Aprender sobre elas ajuda a entender melhor o número que estamos trabalhando. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número. Sempre vamos analisar da direita para a esquerda. Vamos observar a tabela. Lendo da direita para a esquerda,
O primeiro algarismo de um número é chamado de algarismo de primeira ordem. O segundo, algarismo de segunda ordem. E o terceiro, algarismo de terceira ordem. Isso acontece pois a primeira ordem equivale às unidades. A segunda ordem equivale às dezenas. E assim por diante. Precisamos lembrar que, no sistema de numeração decimal, fazemos a contagem agrupando os números de 10 em 10. Ou seja, quando juntamos 10 unidades, dizemos que temos uma dezena. Quando temos 10 dezenas, podemos falar que temos uma centena. E assim por diante. Para determinar a classe de um número, devemos separá-lo de 3 em 3 algarismos. De modo geral, fica assim, ó. A primeira, segunda e terceira ordem formam a classe das unidades simples. Nessa classe, temos unidade, dezena e centena. A quarta, quinta e sexta ordem formam a classe dos milhares. Conhecer bem as ordens e as classes de um número ajuda a gente na hora da leitura. Quer ver só? Vamos observar esse número que aparece no telão. Quando preenchemos a tabela de ordem e classe, podemos observar o seguinte. O 4 está localizado na terceira ordem. Sabemos que nessa ordem estão as centenas. Assim, 4 centenas correspondem a 400. O 5 pertence à segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, se temos 5 dezenas, sabemos que corresponde a 50. O 2 pertence à primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, se temos 2 unidades, corresponde a 2. Juntando tudo, podemos ler o número como 452. Como será que fica a representação desse número usando palavras? Tente escrever esse número por extenso. E aí, conseguiu? Esse número por extenso fica 452. Vamos tentar mais um exemplo? Observe o número que aparece aqui no telão. Como podemos fazer a leitura dele? Aí vai uma dica. Use a tabela de ordem para facilitar a leitura do número. Ao preencher a tabela de ordem e classes, observe que esse número é formado por 4 ordens. E também por 2 classes, a classe das unidades simples e a classe do milhar. É essa classe que faz aparecer a palavra 1000 na leitura dos números. Nesse caso, temos 4.528. Como você representaria esse número usando palavras? Escreva ele por extenso. Por extenso, esse número é representado como 4.528. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou sua presença? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV e marque sua presença. Viu só que fácil? A professora de João passou um desafio para a turma sobre leitura dos números. Que tal ajudar ele nesse desafio? Faça a leitura do número. Nesse número, João vai perceber que ele é formado por 5 centenas, 2 dezenas e 6 unidades.
Por isso, a leitura fica 526. Faça novamente a leitura do número. Esse número é composto por 2 unidades de milhar, 8 centenas, 6 dezenas e 9 unidades. Por isso, lemos 2.869. Número 2. Larissa ama colecionar figurinhas. Ela já tinha perdido a noção de quantas figurinhas tinha. Por isso, ela resolveu contar. E olha a quantidade que ela encontrou. Como fazemos a leitura do número de figurinhas de Larissa? Veja que esse número possui 3 unidades de milhar, que é o mesmo que 3.000. 6 centenas simples, que é o mesmo que 600. 4 dezenas simples, que é o mesmo que 40. E 5 unidades simples, que é o mesmo que 5. Podemos ler esse número da seguinte forma: 3.642. E como podemos escrever esse número por extenso? Vou te dar um tempinho para pensar. Esse número por extenso é 3.642. Última chance para marcar a sua presença. Se você ainda não marcou, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos muito sobre o sistema de numeração decimal. Vamos relembrar? Vimos que os números do nosso sistema de numeração são formados por 10 símbolos diferentes, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Aprendemos que os números do nosso sistema são agrupados de 10 em 10. Vimos que um agrupamento de 10 unidades formam uma dezena. Um agrupamento de 10 dezenas formam uma centena. E um agrupamento de 10 centenas formam uma unidade de milhar. Aprendemos também a ler e escrever os números. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!